Tem duas coisas que estão em andamento e estão preocupando o investidor. Quer dizer, em andamento que a gente, força do hábito, dizer assim, porque caminhando não estão caminhando que nada. Nomes para a diretoria do Banco Central e também demora na solução para a CVM, que também está com algumas diretorias pendentes. Nossa analista Lucinda Pinto já está aqui conosco para falar um pouco sobre essas preocupações. Não são quaisquer diretorias, diretoria de política econômica, que é quem faz as projeções do Banco Central, quem monta todo o arcabouço técnico do Banco Central para tomada de decisão de política monetária, por exemplo, e está sem um nome específico. Era ocupada pelo Diogo Guilin até o final do ano passado e agora não tem ninguém. Tem gente ocupando ali o cargo interinamente. Preocupação porque já são 4, quase 5 meses sem ninguém nesse cargo. Lucinda, bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Esse é um assunto que fica meio camuflado, aquela febrinha baixa, né, aqui no mercado, mas realmente é um tema bastante relevante, porque, como você disse, o diretor de política econômica é quem traz todo o suporte técnico, né? Ele é o mais importante na definição da política monetária. Ele por exemplo, é quem redige os documentos mais importantes de comunicação. Então, o comunicado do Copom, a ata. E conversando com alguns economistas, pessoas relevantes de mercado, com muita experiência, já começa a ter uma percepção de que esse acúmulo de funções que a gente está vendo dentro do Banco Central, isso começa a comprometer um pouco a qualidade mesmo dessa comunicação. No caso que a gente tem o Paulo Piketty ocupando 2 diretorias, ele está mais ou menos acumulando 2 cargos. Isso, né? Mesmo, ele é assuntos internacionais e a política econômica. Ele é um grande macroeconomista, ele é super respeitado, mas o ponto é que realmente é bastante coisa num momento tão delicado, né? Exatamente, é o motorista do ônibus que também está cobrando a passagem, ele está meio que dirigindo, meio que contando o troco, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Você né? faz isso ali por um período curto, né? Dali a pouco isso começa a cobrar o seu preço, e é um pouco o que a gente está vendo. E não é um problema só do Banco Central, a gente tem um problema espalhado. Estão demorando muito as indicações. Por exemplo, diversas agências reguladoras no ano passado ficaram sem diretoria, com diretoria interina por vários e vários meses, até uma solução no final do ano. Uma solução negociada, mas que acabou trazendo muitos impactos para essas secretarias. E para a CVM, que já sofre com renda curta, eles têm orçamento muito baixo e agora também tem problema de indicação pendente? Eles estão com o presidente, na verdade, interino há 9 meses. O Otto Lobo, ele é interino ainda. E das 5 cadeiras da diretoria colegiada, você tem apenas 2 diretores. As outras 3 cadeiras estão vagas. E no momento em que se acumulam processos, então tem até a informação, a gente conversou com pessoas próximas, advogados que acompanham esses processos, os processos estão demorando para evoluir, não houve nenhuma votação relevante este ano, e no momento que você tem o caso Master e tantos outros problemas que já vêm sendo arrastados, problema da Ambipar, oncoclínicas, vários temas relevantes aí no mercado, espinhosos, e a gente não tem essa definição. Essa questão da CVM ela é bastante preocupante porque o mercado de capitais está se tornando cada vez mais complexo, né? Não é nenhuma novidade. Ela precisa ser aparelhada, isso é uma outra discussão. O mercado vê realmente uma deficiência importante aí nesse órgão e, no entanto, a estrutura que hoje vigora, ela não está completa. E o terceiro ponto, Gabriel, nesse momento de indefinições, de atrasos, é o avanço da PEC da autonomia do Banco Central. Isso é uma discussão de anos, mas o relatório final ali do relator da comissão, que foi reencaminhado na semana passada para a CCJ, fechou ali todos os pontos, as dúvidas, havia muita preocupação com em que medida essa autonomia financeira do Banco Central poderia abrir brechas para um uso mais político do dinheiro ali, e acho que a leitura dos especialistas é que esse relatório final fecha essas brechas, mas ele foi enviado para uma apreciação da CCJ agora, em abril, no momento em que você tem tantos outros temas, é muito improvável que esse trâmite aconteça rapidamente. E esse tema ele é super importante agora, porque essa questão do fortalecimento, né, das instituições, em especial do Banco Central, é bem crucial. A gente está vendo agora uma transição, por exemplo, na diretoria do Fed, né? O Kevin Warsh, que é o indicado pelo Donald Trump para ser o novo presidente do Fed, inclusive vai a sabatina amanhã. Lá as atenções estão voltadas para esse assunto também. Ele hoje, inclusive,
foi conhecido o discurso que ele deve fazer amanhã e ele trouxe ali um discurso muito a favor de independência, de compromisso com decisões isentas sobre política monetária, que é o que se espera ouvir. E aqui no Brasil, É o que se espera ouvir de uma indicação técnica para o Banco Central, né? Exato. O Kevin Warsh já foi diretor do Fed anteriormente, mas muito se discutia se Donald Trump teria ou não influência ali sobre a condução dessa taxa de juros dos Estados Unidos, porque faz pressão e o último diretor que colocou para dentro, o Stephen Miran, ele abraçou de vez ele colocou o boné ali da queda de juros, né? Votando em dissidência de todos os diretores, então tinha muita dúvida. É o que se espera de uma indicação técnica, mas não se esperava de uma indicação de Donald Trump, por exemplo. Agora, de fato, assim, até aqui o que ele deixou, que foi conhecido, está alinhado com essa expectativa de um diretor técnico. No entanto, o tempo dirá. Então, a gente precisa ver o primeiro voto dele para entender de fato. E amanhã ele vai ser bastante questionado, vai ser apertado, vai ser importante acompanhar. Mas essa questão da PEC da autonomia do Banco Central, ela ganha uma especial relevância no momento em que a gente está vendo o PT fazer um movimento e divulgar um documento próprio que vai totalmente contra essa ideia de autonomia. Ao contrário, o PT tem defendido que o Banco Central ele tem um projeto para que ele volte a ser subordinado ao Ministério da Fazenda, tem uma espécie de duplo mandato. Acho que não está bem definido como um duplo mandato, como é o do Fed, mas que o Banco Central persiga também metas de crescimento, com outro olhar para a economia. Nos Estados Unidos é taxa de desemprego. Aqui seria alguma coisa em relação ao desemprego, crescimento. Teria essas duas preocupações, não só com a inflação, né? Exato. Que, no mínimo, se flexibilizasse o compromisso com a perseguição da meta. E esse documento do PT também quer uma mudança, uma flexibilização das metas perseguidas atualmente pelo Banco Central. Ninguém acredita que esse projeto vai avançar. O problema é que gera um ruído, né? Então, no mínimo, coloca ali mais obstáculos no avanço dessa aprovação, né? É aquele negócio, ninguém tem... você pode não acreditar em fantasma, mas você escuta um barulho de madrugada e você vai ficar, no mínimo, um pouco ressabiado, né, Lucinda? É isso. E a gente já viu tanta coisa, né, Gabriel? Tantas coisas improváveis acontecerem, então fica sempre um pouco de receio, sem dúvida. Então, são temas que estão meio que abaixo do radar, digamos assim, no momento que você tem guerra, que você tem toda essa discussão aí de medidas mais eleitoreiras, então resoluções aí para o endividamento, todas essas questões, elas estão concentrando muito mais hoje as atenções. A inflação é um assunto que está super quente, super importante, preocupando muito. A gente viu hoje a projeção na Focus do IPCA para 2026 subir para 4,80 e já tem gente dizendo aí que pode bater 5, né? Exatamente, nem reflete tudo que a gente vai assistir. Então, esses outros assuntos, eles acabam roubando um pouco essa atenção no curto prazo, mas são temas, essa falta de definição, são questões que contribuem para um prêmio de risco. Então, a gente não pode esquecer disso tudo. É porque você, no final das contas, você tem alguém tomando decisões que não é dono do cargo, ou seja, você não tem um testa de ferro para enfrentar, talvez, para defender uma decisão mais técnica. Você tem uma pessoa que pode ser um pouco mais suscetível a pressões. Exato. Por exemplo, há informações, eu consegui informações recentemente, de que nós tivemos uma decisão contestada politicamente no TCU por conta de um diretor que tomou a decisão que era interino. Ou seja, foi ameaçado ali diretamente, não ameaçado, mas pressionado. Claro. E essa decisão acabou entrando em xeque, inclusive gerando um certo desconforto na área mais técnica do TCU. Então, ter um cargo que está sendo ocupado interinamente gera desconforto em quem está sendo regulado pela instituição e também quem está buscando essa previsibilidade. Porque cargos interinos normalmente sofrem mais pressão para cederem a algumas vontades políticas, vontades técnicas. Então, a gente não tem ali alguém para tomar a responsabilidade, né, Lucinda? E esse cargo específico da política econômica é muito estratégico nesse momento, porque, obviamente, a decisão ali da taxa de juros vai ser tomada de forma colegiada. O Gabriel Galípolo tem obviamente, o voto dele tem um peso muito importante, muito relevante, é claro. Só que é muito importante esse segundo momento em que as razões pelas quais o Banco Central tomou determinada decisão, o cenário à frente, os modelos,
esse balanço de riscos, tudo isso é fundamental para guiar o mercado no momento em que você tem tantas dúvidas. O cenário internacional tão sensível, tão preocupante. Quer dizer, a gente amanhece e adormece com com o cenário global totalmente diferente. E aí né? a gente sabe, Lucinda, por que ninguém indica do diretor do Banco Central, por que ninguém faz a indicação para a CVM, tira o diretor interino, o presidente interino, coloca um presidente já formalizado no cargo. O que está faltando para o governo tomar esse tipo de decisão? Tem um componente político forte aí. Você veja que há algum tempo, né, no início do ano, o Fernando Haddad, o ex-ministro Fernando Haddad, tentou indicar o Guilherme Mello num arranjo político para essa função de política econômica. Isso não me foi considerado, mas aí a reação... Guilherme Mello, que é um nome forte que era um nome forte dentro do Ministério da Fazenda. Exatamente. E que continua no governo, mas não foi indicado, não foi realmente levado para o Banco Central. Acabou assumindo a presidência da Petrobras. A presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Do Conselho de Administração, Exato. Ele está numa outra função na Fazenda. Sim. E ele... A reação foi super negativa de todos os membros. Parece que até de dentro do Banco Central a gente tem informação de que o próprio Gabriel Galípolo não apoiou esse nome, porque geraria uma reação muito negativa por parte do mercado. Porque o Guilherme Mello, ele é defensor de uma política econômica muito mais heterodoxa, menos alinhada com a visão de mercado. Então, seria uma solução ali que acomodaria um pouco os humores dentro da Fazenda. Na ausência desse nome, não se conseguiu um nome que agradasse tanto ao presidente quanto aos diretores do Banco Central e ao mercado. Existem outros nomes circulando, mas não avançaram. E aí, diante de tantos desafios de curto prazo, tantas urgências, acabou que o governo deixou isso para lá e não se fala mesmo. Não há um senso de urgência na definição desse nome agora. Mas eu diria, para responder de forma objetiva a sua resposta, por que demora tanto? Porque tem uma questão política mesmo, atrapalhando um pouco ali, nublando essas definições. Essas definições. Aguardemos. Não está na to-do list do governo, na lista de afazeres, na lista de prioridades, mas quem sabe até a eleição a gente tenha alguma indicação. A gente está acompanhando tudo, a gente está, claro, conversando com fontes, ligando para quem está a par do assunto para entender se a gente vai ter alguma indicação, se a gente vai ter alguma mudança desse cenário no curtíssimo prazo. Obrigado, Lucinda. Até uma próxima, minha cara. Até mais. Valeu.